Sobe o som, DJ. Ladies and gentlemen, Vamos lá. Vamos, time gente. is here. The time is here. E aí? All over the world. Ih, Paris, tá ruim, hein? Vamos, amor. Vamos. Vamos só. everyone on holiday. Aproveita, gente. Vamos. Can you feel it? Can you feel it? So what's that? Can you feel it? Aproveita, gente. Libera. Vamos. Olha, que linda. Ó. Tudo bem? Ó. Ó o céu. Vamos lá. Vamos relaxar. Só isso? Só isso? E aí? Hands up! Can you feel it? Put your hands up! Everybody! Can you feel it? Can you... Let's go! Boa! Cadê o seu sorriso? Sorriso tão bonito desse, ó. Né? Gente, obrigado, boa noite. Sejam bem-vindos. Não é? Vocês são um sucesso, eu vou contar para vocês agora. Tá? Bom, eu vou falar quem é esse doido agora que veio dançar um pouquinho aqui, brincar um pouquinho com vocês, e vocês vão entender o motivo da dança, tá? É gostoso, não é? Tem alguém nessa sala que não gostou? E por que vocês não dançam no chuveiro? Por que vocês não dançam de manhã? A alegria, a vida tem que ser o quê? Uma eterna alegria, não é? E começa por você, não é verdade? E vamos entender um pouquinho sobre isso. Bom, quem está aqui, eu sou mestre em administração, comunicação e educação, pós-graduado na GV e na FGV. Aliás, na Fundação, na FECAP e na GV. E eu sou professor de pós-graduação e, acima de tudo, eu comecei um trabalho há 3 anos pesquisando coaching e PNL, que agora vai resultar num livro, tá bom? E foram essas pessoas que eu pesquisei para entender uma frase de Sócrates, e às vezes dizem que é de Platão. Ou seja, conhece-te a ti mesmo. Então eu comecei a querer me conhecer. Não é? E aí eu fui pesquisar esse monte de gente aqui, tá? E eu tenho gratidão a todos eles, até hoje. E
pelo fim da minha vida, tá? Porque a gente, infelizmente, não conhece o maior órgão do nosso corpo, que tem 100 bilhões de neurônios, certo? E pega 25% da nossa energia. Por que a gente não conhece? Né? Porque o cérebro, na verdade, ele começou a ser estudado mais intensamente a partir de 1970, quando se criaram dois aparelhos, que é o ressonância e tomografia. Eles permitiram que não precisava ficar ninguém com a cabeça aberta, certo? Para poder ver quais eram as áreas que eram estimuladas. Então isso fez com que pudesse se estudar mais a respeito disso. E também a psicologia, ela começou a evoluir muito a partir desse momento, porque ela foi estimulada pelas novas formas de trabalho, não é? Os novos problemas sociais que surgiram. Até então era trabalho, casa, casa, trabalho e acabou. Aí depois começaram a surgir outros problemas sociais e aí a psicologia também começou a tratar disso. Tá? Então eu queria falar um pouquinho do cérebro para vocês. O cérebro, ele tem o tato, a associação visual, os movimentos coordenados, a visão e a audição. Isso é o básico, tá? Para todo mundo, beleza? Depois tem tem a fala também, né? Cortou aqui. Depois tem uma coisinha aqui que se chama comportamento e emoção. Caraca, velho! O maior órgão do seu corpo que controla o seu comportamento e sua emoção e você não sabia como funcionava. É fogo, né? Foi a mesma pergunta que eu fiz para mim. Por que a gente começa a fazer tanta coisa na vida e não sabe por quê? Não é? E é isso que eu vou estar passando rápido para vocês aqui, porque infelizmente isso aqui é um workshop, só tem 1 hora. Mas eu vou passar para vocês entenderem. O que acontece? Tá? O seu cérebro, a área de comportamento e emoção, pelo Augusto Cury, porque eu poderia explicar através da neurociência, só que ela é muito, né, aquelas palavras, aqueles complicados, e eu vou explicar da maneira mais simples, mas também vou dar uns insights de neurociência, tá? E o que acontece? Tudo que você vê, tudo que acontece de registro para você, você faz um registro automático de memória, tá? E guarda isso na sua cachola. O que acontece? Esses tipos de registro, eles são de 3 formas, tá? Você tem registros que são chamados registros neutros, tá? Que é endereço, telefone, coisas que não trazem normalmente emoção. Exceto o telefone da namorada quando você está com raiva dele, né? Ou vice-versa, da namorada quando você está com raiva dela. Aí traz emoção, né? Traz sentimento, não é verdade? Mas normalmente aqui não traz sentimento, são coisas comuns, tá? Isso aqui na neurociência ficam registrados nos seus neurônios, naqueles 100 bilhões de neurônios lá que você, né, tem na sua cabecinha. Eu devo ter um pouco mais, que esse cabeção deve ser um pouquinho mais, deve ser 150 aqui. Né? E aí você tem outra janela, que é a janela chamadas light. São memórias boas que você tem, memórias legais que você tem da sua infância, por exemplo. Eu tenho algumas memórias muito legais. Jogar bola na chuva. Eu esperava chover para jogar bola na rua e jogar bola na chuva. Isso é uma memória legal, não é? Andar de carrinho de rolemã. As meninas devem ter outras memórias boas também, não é? Brincar de boneca, não é verdade? Fazer comidinha, ou seja, né? Algumas hoje já começam a ter outras memórias, que é jogar bola, não é verdade? Então assim, ou seja, essas memórias, aqueles afagos da mãe, os afagos dos pais, não é? Vão gerando o quê? Memórias boas. Então, na verdade, nos seus neurônios, você vai gravando o quê? No seu hipocampo, você vai gravando memórias boas e memórias neutras.
E como tudo tem o lado bom e o lado ruim, não é verdade? Você vai gravar também uma coisa chamada o quê? Janelas killers. Ou seja, em inglês, assassinas. Ruins. Não é? Essas janelas são aqueles momentos de trauma que você vive na sua vida e que acabam gravando na sua memória. Não é? O que acontece? Até aí, tudo bem. E fica tudo registrado lá automaticamente. Num computador, o que eu faço? Eu vou lá, escolho a memória e deleto. Na minha cabeça, eu não faço isso. E eu vou criando mapas mentais de estímulos elétricos que, quanto mais eu uso aquele mapa mental com aquele estímulo elétrico, mais ele aparece para mim, não é? É por isso que quando eu tenho uma briga com alguém na minha vida, com bastante raiva daquela pessoa, aquela pessoa na minha vida, não sei o que fez, não é? Cada vez que você pensa nela, você reforça o seu mapa daquela situação. Estão entendendo? Porque é um circuito. É um circuito elétrico, estimulado. Não é? Ela aqui está dando risada, ó. Ela deve ter pensado umas trinhas. Não? Foi não? E aí, o que acontece? Até aqui, beleza, né? O meu cérebro, segundo Augusto Cury, ele tem uma coisa chamada gatilho da memória, que fica buscando essas informações. Segundo a neurociência, é muito simples. É por associação. Se eu vejo alguma coisa que eu correlaciono com alguma coisa, eu trago aquilo para a minha memória. Né? E eu tenho duas situações. Eu tenho o consciente e o inconsciente, né? E 95% é inconsciente, 5% é consciente. Por que é assim? Porque a gente deixa ser assim. E agora, eu não falei um negocinho, eu queria falar para vocês. Toda vez que eu fizer uma pergunta, vocês vão levantar a mão e falar assim, eu. Beleza? Entendeu? Então, quem entendeu? Ixi, tá fraco, hein? Até ela entendeu? Caraca, meu. Quantos anos ela tem? 4. Trata até os 7 anos, muito carinho, muito bem dela. Não faça janelas ruins. Entendeu? Muito carinho, muito carinho. Tá? O carinho reduz 25% da cortisona numa pessoa. Só o carinho. E cria memórias boas nela. E cria sempre a forma dela aceitar a situação. Por quê? Dando carinho e fazendo isso, ela vai ser uma menina resiliente no futuro. Isso é neurociência. Poderia ficar aqui umas 2 horas falando, mas estudem. Tá? No workshop dá para falar. O que acontece? Esse gatilho da memória começa a buscar essas suas memórias boas e ruins, não é? 95% seu é inconsciente, você não controla isso. Você não controla isso. Quem não controla isso? Eu. Nossa, tem bastante gente que controla aqui, né? Eu vou pegar quem não levantar a mão agora e vou perguntar como é que ele controla. Quem não controla isso? Eu. Melhorou. Não é? Aí, olha só que interessante. O meu cérebro para. Se ele parar você, morre. Então ele fica ali que nem uma tempestade, né? Cheio de raios para cá, raios para lá, cheio de sinapse lá, que ele fica fazendo com o neurônio, fica um monte de raio, né? Um monte de energia, ele não para. E aí quando você senta num ônibus, ou você está no seu carro, né? Que você muda a sua atenção, que se muda o foco da sua atenção, a sua cabeça começa a fazer o quê? E vai, e vai, e vai. E busca aquela minha amiga que pisou na bola. Ai, meu Deus do céu, se eu pego ela, né? Aquele cara que no futebol me deu uma canelada. No próximo jogo eu vou catar ele. Opa! E você começa a pensar nisso, não é? E você reforçando o quê? O seu padrão mental lá, os seus estímulos. Quem entendeu? Então faz sentido, não faz? Então vamos continuar.
Aí, isso daqui é o que Augusto Cury chama de alto fluxo. Sensacional, Augusto Cury. E na neurociência é o quê? É o seu subconsciente trazendo as memórias com relação ao que está acontecendo na sua vida. Se você, olha só, se você não gosta de uma pessoa, sabe que ela vai te ligar e toca o telefone, ou antes de tocar o telefone, já sabe que ela vai te ligar, o que acontece? Você já fica, né? Armado. Muito bem. Estão entendendo como é que funciona? Você nem falou com a pessoa, nem sabe se ela vai ligar e já está armado. E aí o que acontece? Esse alto fluxo, se você não controla, não é? Esse alto fluxo, se você não controla, ele leva você para onde ele quer. Eu vou falar de novo a perguntinha e vocês vão levantar a mão. Quem manda no seu cérebro? Eu. E por que que o alto fluxo leva para onde ele quer? De quem é sua cachola? Sua. De quem é o seu cérebro? Seu. E por que que ele te leva para onde ele quer? Não é verdade? Você acha que vocês... Não se culpem por isso. 1970. É recente, né? Pouca gente fala sobre esse assunto. Mas agora, vocês não podem mais falar que não saibam. Não sabem, né? É mentira isso? Não. Então vamos lá. Quando você deixa o seu cérebro levar você para onde ele quer, você não toma conta disso. Você pode ter uma coisa chamada síndrome do pensamento acelerado. É aquilo que você fica pensando. E o que acontece? Você entra em parafuso. Você cria um estímulo muito grande, né, meu amor? Né? Você cria um estímulo muito grande no seu cérebro, sem necessidade, às vezes, não é verdade? E você pode ter essa síndrome. Outra coisa, que é quando, principalmente acontece muito isso com o homem, é quando você fecha uma coisa, fecha um circuito. Por exemplo, o homem, quando está num carro, parece uma besta na Fórmula 1, não é? Muitas vezes, não é verdade? Ele está ali pensando que está numa corrida. E grita, e xinga, e briga, e faz. E eu fazia assim. Opa, não podia falar isso. E faz assim, e faz assado. E aí, o que acontece? O homem, quando ele entra num circuito fechado, ele briga. Ele não consegue ver mais nada. Ele fecha aquele circuito e vai para a agressão. O homem e a mulher, né? Vejam, gente, percebam. Eu sei que, outra coisa, eu sei que os jornais só falam de coisa ruim. Aliás, cuidado com isso. Vai lá, assiste o jornalzinho num determinado momento, o que você gosta, mas depois, vai ver alguma coisa boa, pelo amor de Deus. Não deixa o dia inteiro aquilo naquela mortandade, naquele negócio, e você assistindo, e você ali. Isso daí está te fazendo mal. Assiste a notícia, se intere, vai ver outra coisa, vai ver uma coisa que você gosta. E fale isso para os seus vizinhos, eles estão fazendo mal para eles. Expliquem. Cuidado com isso, tá? E aí o que acontece? Por que você fecha o circuito? Porque na neurociência é o seguinte, eu tenho que me proteger, não tenho? Então minha amígdala, que é o que manda os neurotransmissores de hormônios, né? Eles mandam só o quê? Para você brigar, para você fazer isso, para você fazer aquilo. Você despeja isso tudo no seu cérebro, no seu corpo, você vai matar alguém. Se tiver uma arma, você faz o quê? Mata alguém. Você fechou o circuito, não tem outra coisa na sua frente. Então, quem vai ter controle do cérebro a partir de agora? Eu. Putz, eu fiquei assustado agora. O resto não percebeu, não? Vou perguntar de novo, hein? Quem vai ter controle do seu cérebro a partir de agora? Eu. Sabe por que vocês não falaram todo mundo? Porque vocês não sabem como fazer isso. Mas eu vou ensinar. Eu queria que vocês agora fizessem um experimento comigo aqui rapidinho de PNL, tá?
Então o que eu vou pedir para vocês? Descruzem braços e pernas, fechem os olhos. O descruzar braços e pernas é só para você circular melhor o sangue, o oxigênio e o seu cérebro, tá bom? E nós chegando até o seu cérebro. Beleza? Fechem os olhos agora, fiquem tranquilos, não vou fazer nada de errado. Coloquem a carteira e R$100 sobre a sua... Tô brincando. Tô brincando. Fechem os olhos, bonitinho, legal. Agora, comecem a pensar no seguinte. Fecharam os olhos? Fechem. Se deem esse minutinho para você entender como você funciona, é importante. Fechem os olhos. Imaginem a seguinte situação. Você está na sua casa, você avistou sua geladeira. Vamos lá. Você abriu sua geladeira e você pegou um limão bem geladinho. Aí você foi, partiu esse limão ao meio e pingou 3 gotinhas na sua boca. Agora vocês vão voltando, deixa tudo lá. Gente, com sinceridade, abram os olhos, né? Com sinceridade, quem salivou aqui? Ela ali até fez assim, né? Não é? Você não estava na sua cozinha, você não estava chupando limão e você teve a sensação. Cara, isso não é muito louco? Não é? Você estava onde? Sentado aqui. Vocês pararam para fazer uma relação do que a gente está falando? Vocês estavam sentados aqui, né? Só um minutinho, deixa o pessoal passar aqui. Tá? Bom, vamos lá. Então você, sem fazer, sem estar num lugar e sem se mexer, sem fazer absolutamente nada, você sentiu uma sensação, sentiu? Você sabe o que uma sensação faz no seu organismo, no seu corpo, no seu cérebro? Sabe? Os seus pensamentos produzem o quê? Hormônios. Produzem sinapses e, através de neurotransmissores, os hormônios. Então significa que se você produzir muita dopamina, você pode virar até uma esquizofrenia. Muita. Certo? O que é isso? Se você produzir muita serotonina, você vai sentir o quê? Felicidade. Se você produzir pouca dopamina, você vai sentir ansiedade. Se você produzir pouca dopamina e pouca serotonina, você pode entrar no estado de depressão. Se você produzir os 3 iguais, que é o quê? Dopamina com oxitocina com serotonina, você vai produzir um estado de felicidade. Não é verdade? Desculpa. Aqui é amor, tá? Tá errado. Amor, tá bom? Você vai produzir um estado de amor. Se você ficar lá brigando com o cara, você vai produzir o quê? Noradrenalina e adrenalina. Você vai ter 2 sentidos. Ou você sai correndo porque o cara é muito forte, né? Ou você vai brigar com o cara. Certo? Sentado. Sem você o quê? Só você não controlando os seus pensamentos. Sentado. Dá pra gente brincar com isso? Não dá pra gente. A gente vai sentado, a gente vai aumentar o nosso nível de estresse, não é? Aumentar nosso batimento cardíaco, jogar hormônio no corpo, só de pensar. Então assim, só de eu ficar pensando que eu vou bater naquele cara, ou que eu vou brigar com aquela menina, ou de uma situação que eu nem sei se vai acontecer, eu já estou fazendo esse tipo de situação.
eu vou fazer uma perguntinha que todo mundo faz. Quem sofre por antecipação antes de acontecer as coisas? Cara, você não sabe se vai acontecer, você não sabe como vai acontecer, você faz 200 cenários, não é? Mas se ela vier com a mão direita, eu vou com a mão esquerda, eu puxo o cabelo. Não. Naquele dia ela vai estar de cabelo preso, como é que você vai puxar o cabelo, né? Então assim, você faz 200 cenários pensando naquilo e aquilo nem aconteceu. E jogando o que no seu organismo? Na sua cabeça. Hormônio, hormônio, hormônio. É saudável isso? Vocês acham que tem pouca gente no mundo fazendo esse tipo de coisa? Muita gente, né? Por falta de informação. Vocês podem fazer isso a partir de agora? Quem não vai fazer isso a partir de agora? Vou falar mais alto. Quem não vai fazer isso a partir de agora? Beleza. Deixa para resolver a situação a hora que acontecer. A hora que acontecer, vai ter um cenário e você vai fazer da melhor forma possível. Vocês concordam? Né? Não sofram por antecipação, que quem está sofrendo realmente é você. O outro não está nem sabendo, o outro passou, não sabe nem o que está acontecendo. Beleza? E aí, eu queria falar um pouquinho para vocês de estresse. A gente tem estresse, não tem estresse? Muito, não é? E o que gera o estresse? O estresse, ele gera, em primeiro lugar, uma coisa chamada noradrenalina. Primeira coisa. Então, você está sofrendo de um estresse, o seu cérebro percebe aquilo, certo? E ele faz o quê? Noradrenalina. Beleza. Aí não resolveu, você continua estressado, continua nervoso, continua lá. Ele joga adrenalina. Aí não resolveu. Aí já está naquele excesso assim, não está resolvendo, não está resolvendo. Aí ele fala assim, então é o seguinte, eu vou, o meu cérebro reptiliano mais básico, ele fala o seguinte, eu vou brecar isso daqui porque eu não posso brigar com isso aqui, e vou jogar o quê? Um monte de cortisona. E vou reservar minha energia, porque eu não sei até quando isso aí vai durar. O que acontece? Você engorda. Porque ele vai economizar energia, né? Gordura, para usar em outro momento. Ele para de brigar, ele sabe que ele não vai vencer, não parou. Então, primeira coisa, dá para uma pessoa estressada, nervosa, emagrecer? Não é? É difícil, não é? Não? Não, é difícil. Vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Você ficar um dia, mas o seu problema é outro. O seu problema é outro caso. Mas eu vou te falar. Todo mundo, ele engorda quando tem estresse. Porque ele retém gordura visceral. Entendeu? O seu caso é endócrino, é outro caso. Você faz o inverso. Você acaba perdendo essa gordura por causa do estresse. É alguns poucos casos que acontece isso. Tá bom? A grande maioria acontece o quê? Engorda, não é? Não é verdade? É mentira isso? Não. E aí, o que acontece? Como é que eu lido com isso? Eu ia falar para vocês, não ia? Não é? Olha lá. Você dentro da sua cabeça, você não cria um mapa de estímulo? Não cria um mapa de estímulo com os seus neurônios para trazer as informações, não é? O que acontece? Se você começar, toda vez que você sentir isso, dizer para ele, cancela, cancela, cancela. Você está dizendo para o seu cérebro que você não quer passar por aquilo. Então ele vai diminuir os estímulos elétricos e vai começar a guardar isso num lugar que você não quer ver. Você está falando para ele. Quem é que manda? Nossa. Quem é que manda? É isso. Cancela, cancela, cancela. Então vê aquela menina, eu vou brigar, não sei o quê, vê aquele cara, eu vou brigar, não sei o quê. Aí você está parado, cara. Você não tem ninguém na sua frente, você não sabe nem quando isso vai acontecer. O que você tem que fazer? Cancela. Sai fora, meu. Eu estou aqui de boa. Por que eu vou ficar pensando nisso agora? Né? Segundo ponto. Busque uma janela boa na sua vida.
pense em alguma coisa boa. Na PNL a gente fala de transposições de janela. Você está com uma janela ruim, você traz uma janela boa e tenta transpor essa janela boa. Tá? Então transpõe um outro mapa mental em cima daquele mapa mental ruim. Então pensa no momento bom, pensa no momento legal, pense em alguma coisa que você gosta de fazer. Faz sentido? Eu não ouvi. Faz sentido sim ou não? Faz sentido? Não é? E aí, outra coisa. Ouça uma música que você goste. Só não pode ser uma música que traga lembranças ruins, né? Tem que ser uma música que você gosta, que te põe pra cima, que agita. Tipo essa que a gente ouviu agora, viu? Essa música aqui eu ouço direto, porque ela, além da letra ser muito legal, ela põe a pessoa pra cima, não é? Beleza? Ah, e detalhe, gente. Tudo isso que vocês estão vendo aqui, estudo de 3 anos que eu apliquei em um grupo e em mim também. Também estou aqui. Tá? Use o quê? Relaxamento. Isso é importantíssimo. O relaxamento ele faz o quê? Reduzir o nível de atividade cerebral e você se dá um momento, né, de ter um momento melhor para você. Beleza? Segundo ponto. Ora, reza. No mínimo por 2 minutos. Tenta aquietar o seu cérebro em 2 minutos. Relaxar, orar, rezar, 2 minutos. Aquietar. Vocês pararam para pensar que a gente não faz isso, às vezes 1 mês, 2, 3, 4, 5, 10 meses? Como é que você quer que o seu cérebro fique tranquilo? Direto lá, só? Aquele monte de tempestade lá, raio para tudo quanto é lado, trovão. Sem relaxar, sem parar. Faz sentido? Outra coisa, use uma frase de afirmação. A sua frase de afirmação, ela entra dentro do seu, quando a gente fala de neurolinguística, dentro do seu sistema de recompensa e faz com que você tenha motivação, que você faz isso antecipadamente, tá? Outra coisa, durma bem e dê e receba carinho. O carinho foi descoberto agora recentemente, o carinho ativa o sistema de recompensa do seu cérebro, tá? A neurociência descobriu isso. Existe o corpo, ele tem uma ligação que quando você recebe carinho, é um dos poucos, né, seres viventes que acontece isso, quando recebe carinho, o que acontece? Ele reduz o seu em 25% a cortisona, ou seja, reduz o que eu tinha acabado de falar lá atrás. E uma coisa importantíssima é o quê? Faça atividade física até suar. Quando você faz atividade física, você está... Quem já tomou um ansiolítico aqui, o melhor ansiolítico é a atividade física. Ela joga no cérebro uma coisa chamada procalcina. Fora isso, ela joga o quê? Endorfina. E aí o que acontece? Você se sente no estado, né, de bem-estar, não é? A atividade física é primordial. E detalhe, recentemente descobriram que a única coisa... todo mundo falava que os neurônios morriam. Ou seja, os neurônios do hipocampo morriam com o passar dos anos, não é? A única coisa hoje que gera neurônios novos no hipocampo é a atividade física. Entenderam a importânciazinha da atividade física? Se você fizer atividade física, você tem uma grande probabilidade de gerar neurônios novos. Então, se você pega uma pessoa sedentária, a parte de geração de neurônios novos dela são menores. Você pega lá, né, na ressonância, uma pessoa sedentária, ela tem tantos neurônios. Aí você pega uma pessoa que começa a fazer atividade física e olha de novo, aumentou o nível de neurônios dela. Isso é comprovado cientificamente. Então, dá para não fazer atividade física? Não. Não é verdade? Bom, e tem uma coisa que chama-se o pulo do gato que eu vou dar aqui, que é o quê? Metodologia dos objetivos. Por que algumas pessoas elas são melhores que outras em controlar o cérebro delas? Não é? Bom, primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, você pensa mal, você não gosta de uma pessoa, você não gosta dela.
Vira e mexe, você chama aquela janela, ela aparece na janela lá, igual aquela mocinha lá, que você compra lá, né? Fica assim. Não é? Ela aparece lá na sua janela. E você, o que acontece? Você fica com raiva e despeja um monte de coisa, não é? Então assim, eu vou fazer o seguinte, faça as pazes com você. Você não está fazendo as pazes com a pessoa, você está fazendo as pazes com você. Pega essa pessoa, lembre dela, escreva, coloque a data que você escreveu a cartinha e escreva tudo que você quis escrever e peça perdão para a pessoa. Ai, vai doer isso pra caramba. Tem gente que fala, mas nem cavacatuça eu vou fazer isso. Mas nem por 1 milhão. Ah, 1,5 milhão eu acho que eu já começo a pensar. Né? Quando você fizer isso, você vai estar o quê? Você vai estar fazendo as pazes com você com relação àquela pessoa. Aí quando você tiver coragem mesmo, coragem, no workshop a gente faz isso. Quando você tem coragem, o que acontece? Você vai lá e entrega a carta para a pessoa. Pode ser depois. A pessoa vai te perdoar desde o momento que você escreveu a carta até o momento que você entregou a carta para ela. Porque ela já sabia que você já tinha o sentimento de perdão pelo que tinha acontecido. Mas quem foi perdoado foi você. Você se perdoou e não a pessoa. Você se deu uma nova chance. Você se deu uma nova vida. Vocês estão entendendo? Porque tem gente que passa brigando com tanta gente, que ele cria tanto fantasma na cabeça dele que ele não vive mais. É mentira isso? Quem entendeu? Agora, a grande pergunta que fica é o seguinte. Vocês entenderam como o seu cérebro funciona, não entenderam? Não é? Beleza? Dá para você sair hoje dessa sala sem fazer aquilo que vocês aprenderam? Vocês vão estar prejudicando quem? Quem vocês vão prejudicar? Não dá mais, né? Não dá mais. E agora, eu queria que vocês entendessem o seguinte. Por que pessoas vencedoras são diferentes? Por que pessoas que vencem, que conseguem alcançar algumas coisas, elas são diferentes? Primeiro, porque normalmente, ou consciente ou inconsciente, ela começa a querer controlar o cérebro dela. Vocês podem perceber que pessoas que são, normalmente, né, em grande maioria, elas têm uma forma diferente, né, de falar, de se posicionar. Já repararam isso? Não é? Ou seja, normalmente, elas começam a, consciente ou inconsciente, fazer isso. E o que acontece? A gente não sabe, não vou dizer nem 1/10, a gente não sabe quase nada do que acontece com o nosso cérebro e com a nossa vida. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês. Se vocês começarem, a partir de agora, do que eu passei aqui, a administrar isso dessa forma, vocês vão melhorar a vida de vocês. Eu não tenho dúvida. Tá? Exercício físico. Cancela, cancela, cancela. O seu sistema, você tem um sistema de recompensa no seu cérebro. Certo? Tá? E esse sistema de recompensa, ele identifica esse controle que você faz, esse autocontrole, ele identifica isso e melhora, ele dá um sentimento de que você está se controlando e ele melhora o seu padrão físico-mental. É a mesma coisa quando você está lá desesperado e come um pedaço de bolo. É o mesmo sistema. O seu sistema de recompensa, eu comi um bolo, eu fico bem naquele momento, né? Aí eu vou comer outro pedaço de bolo, fico bem naquele momento. E depois, o que acontece? Não passo mais na porta, né? É a mesma coisa. Tá? O sistema ele também entende isso. E eu queria dizer o seguinte, uma outra coisa interessante. O seu sistema de recompensa, tá? Ele, dentro do seu cérebro, ou seja, ele entende o seguinte, que você precisa ter... Vocês sabem como funciona a motivação? Vocês fazem ideia de como funciona a motivação? Em questão de neurociência? A motivação é o seguinte, bem simples e bem rápido. É você antever uma coisa que vai te dar prazer, você emite isso, né? O seu córtex frontal
Seu córtex frontal, junto com o seu hipocampo, fala, pô, isso é legal, e faz você saltar da cama. Porque ele joga dopamina. Agora, para você saltar da cama, você tem que ter o quê? Um objetivo. Se você não tem objetivo e fica girando aquilo, o que acontece? Você fica em depressão, você não vive. Não é? E a grande verdade é a seguinte, a grande maioria de nós não temos os nossos objetivos claros e definidos para nós mesmos. É mentira isso? Então tá. Então, eu vou dizer o seguinte, vocês vão começar a entender por que um cara vence. Porque consciente ou inconscientemente ele tem um objetivo na cabeça dele. Isso aqui diz pouca coisa para vocês? Muito legal, não é? Vocês acham que esse cara não tem um objetivo? Vocês viram como esse cara corre? Ele está fazendo um esforço descomunal, só que assim, é um negócio tão prazeroso que a gente pensa que é fácil. Mas não é fácil. Não é? E eu vou dizer uma coisa para vocês, a gente não, infelizmente a gente esquece as nossas vitórias. Não esquece? A gente não lembra das nossas vitórias. Então eu queria fazer uma brincadeira com vocês aqui agora. Uma brincadeira não, isso é PNL, nada aqui é brincadeira, né? Fechem os olhos. Imaginem que vocês estão... Né, respirem, vamos lá. Né? Respirar, aliás, é fundamental, tá, gente? Quando você respira, você enche seu cérebro de oxigênio, reduz a ansiedade, yoga, respirar, tá? Então vamos lá. Imaginem que vocês estão agora numa corrida com 500 milhões de participantes. É muito participante. É muito participante. E você quer ganhar essa corrida. E você... Foca nisso aí que é bem legal, gente. Vamos lá. Só peço a gentileza, quem não for participar, de fazer silêncio. Foquem na corrida. Você começa a olhar ali aquele monte de participante, 500 milhões. E você olha para o lado, olha para o outro e se apronta, porque vai ser dada a largada. Você vê lá na frente o largador com um revólver lá de tiro para dar a largada. Você se posiciona. Pá! É dada a largada. Você começa a correr. Você vê 400 caindo para a direita, 500 caindo para a direita. Você vê que você começa a se afastar do restante. Você entra numa viela estreita, mais um monte fica para trás. Você entra em outra viela estreita, mais um monte fica para trás. Você vê que você já começa a chegar próximo do local da chegada. Você vê ele armando lá a bandeira para a chegada. Você está chegando, você olha para um lado, olha para o outro e não vê ninguém. Só você, só você. Você está chegando, você está chegando, você está chegando. Olha lá, você está chegando. Você está chegando. Chegou! Curta o momento. Isso aí aconteceu. Você passou 500 milhões. Você, hashtag, você é um sucesso. Continue de olho fechado, curte o momento. Curte, é uma vitória sua. É a vitória da sua vida. Curte o momento.
Você estar aqui hoje é porque você é um vencedor. No meio de 500 milhões de espermatozoides, você foi o primeiro a chegar. Deixou todo mundo para trás. Isso foi biológico, mas é verdade. Eu pergunto para vocês, quantas vitórias vocês tiveram de lá para cá, da sua vida, desde o momento que vocês nasceram, e vocês deixaram de comemorar? Tudo que a gente ganha, tudo que a gente recebe, tudo que acontece de prazeroso na nossa vida, a gente tem que comemorar. E por um simples fator. Um simples fator. O que acontece de mal, a gente reforça nosso padrão mental, né? Estimula, fica toda hora pensando. E o que acontece de bom, a gente não faz isso. Aí a recompensa parece que não funcionou. E funcionou pra caramba. Olha aqui, quem é o pai dessa menina aqui, mãe? Cadê? Olha que menina linda. Isso não é uma recompensa? Não é? A gente tem que pensar nos momentos bons da gente. Não é verdade? A gente não pensa. A gente festeja 2 minutos e para. Hoje vai ser uma festa aqui no final. Lembre-se disso um bom tempo. Pensem nisso um bom tempo. Pô, aquilo foi legal. Comentem isso nas festas que vocês vão. Comentem coisa boa. Vai colocar comentando coisa ruim? Aí já chega os dois lá e fica... Ai, meu Deus. Vocês sabem por que exercício físico não funciona quando 2 pessoas ficam uma do lado da outra conversando? Já pensaram nisso? Você vê lá os gordinhos, eles ficam dando 200 voltas, não é? Conversando. E magrinho também, quer melhorar o corpo. E o que acontece? Não acontece nada. Sabe por quê? Porque quando ele fica conversando, ele fica jogando o quê? Um monte de coisa no organismo dele. E não aproveita o quê? Aquele momento para ele fazer uma reflexão e aproveitar o quê? A prolactina e a endorfina. Não é? Não adianta fazer caminhada um do lado do outro assim, no passinho, sem suar e batendo papo. Não funciona. Tá? Já vou avisando, dificilmente funciona. Pode ser que para alguns funcione, mas a grande maioria, generalizando, não funciona. Tá? A não ser que ela vá daqui para o Rio de Janeiro sem comer, né? Batendo papo. Aí talvez funcione. Quem entendeu? Eu. Beleza. E aí o que acontece? Eu comecei a observar, na verdade é o seguinte, comecei a estudar um cara chamado Napoleão Hill. Napoleão Hill é um cara que praticamente foi um dos caras que começou a falar sobre coaching, não é? E aí ele começou a ver o seguinte, que esses caras vencedores, eles têm um objetivo na cabeça deles. Eles têm o porquê que eles levantam, porque eles acordam, porque eles vão à luta, porque eles fazem as coisas. Se você não tivesse na sua cabeça, o que acontece? Você não vai estimular, isso é neurociência, isso é verdade, não vai estimular o seu cérebro, beleza? Aí o que acontece? Tem um cara chamado Milay, que ele descobriu o flow. O flow, o que é o flow? O flow é quando você começa a fazer alguma coisa, presta atenção tanto naquilo, que você esquece que está tudo à sua volta. Então ele descobriu que pessoas entram em estado mental de flow. Uma pessoa que está pintando, uma pessoa que está fazendo uma coisa, né? Por quê? Porque ele foca naquele objetivo. E entra nesse padrão mental. Isso é real. Tá? Isso aqui é psicologia, ele é um precursor da psicologia positiva. Tá? E aí tem outro cara, dois caras que chamam Peterson e Seligman, que viajaram o mundo todo, os continentes todos,
e foram buscar quais são as forças e virtudes do caráter das pessoas. Então, por exemplo, você pega o Gandhi. Qual que é a força de virtude do caráter do Gandhi? Sensacional, não é? O cara sozinho, sem levantar uma arma, sem fazer nada, fez com que a colônia lá, né, da Inglaterra, que era a Índia, fosse o quê? Libertada. E aí você pega vários exemplos, Mandela e por aí afora. E aí o que acontece? Dentro dessas forças de caráter você tem coragem, você tem persistência, você tem integridade, você tem coragem novamente que faz parte do mesmo grupo. E vitalidade. Sabe aquela pessoa, aquele velhinho, que tem aquela vitalidade, tá lá brigando, fazendo, sabe? Por quê? Ela tem uma força e virtude de coragem aqui que chama vitalidade. Essas forças e virtudes eu posso buscar? Posso. Eu já tenho elas? Não, eu posso buscar, não posso? Beleza? E aí ele descobriu outras, olha lá. Humanidade, que é amor, inteligência social, gentileza. Transcendência, valorização da beleza no sentido de ser belo e não de sentido, como a gente às vezes fica, aquela pessoa é bonita, não sei o quê. Não, é no sentido de atitude, no sentido de postura, não é? Gratidão, olha lá. Esperança, humor, espiritualidade, perdão, vou voltar em humor aqui. Humildade, prudência, autocontrole, liderança na justiça, cidadania, criatividade, ter a mente aberta, criatividade, para você sair de situações, não é? Ter a mente aberta, amor pelo aprendizado, curiosidade e perspectiva. O que acontece? Isso daí, tem os vídeos no YouTube, quem quiser se aprofundar nisso, tá lá, beleza? Falo um por um, explico direitinho cada um desses. Na verdade, você precisa buscar isso na sua vida para você poder fazer o quê? Ser uma pessoa melhor, ter características de uma pessoa melhor, tá bom? E aí, olha só que interessante. Os grandes vencedores, eles têm o quê? Metodologia dos objetivos. Eles têm o quê? Uma missão. Eles têm uma missão de vida. Vocês acham que o Senna não tinha uma missão de vida? Vocês acham, né, que esse pessoal não tinha, esses grandes vencedores não têm uma missão de vida? Como é que ele pula da cama se ele não sabe a missão dele? E a missão pode ser qualquer uma. Pode constituir uma família melhor para me dar mais oportunidade para os meus filhos, para eles serem melhores que eu e crescer. Isso é sua missão, é isso, beleza? Vamos lá, cara, pula da cama, vai trabalhar, ajuda seu filho, estudar, educar, com carinho. Ah, minha missão é ser um bom jogador de futebol. Beleza, vai treinar. É assim que funciona. Esses caras, eles têm uma missão. E aí, eles têm uma outra coisa que é o quê? O seu sonho. A missão é o que você quer fazer de bem. O seu sonho é onde você quer chegar. Então eu quero ser uma pessoa do bem, cuidar dos meus filhos direitinho, com calor, com amor, né? Com carinho, papapá. Eu quero ter uma boa... Aí já o meu sonho, o que é? Ter uma boa casa, um bom carro, né? Ter uma casa na praia. Aí nós estamos falando não só de bens, né? Ou seja, eu quero ser uma pessoa que lida com os seres humanos, melhora a vida deles através de quê? De palestras, passa aqui informação que você busca 3 anos trabalhando. Estão entendendo? Isso é missão e tem um sonho. O sonho o que é? Dar o maior número de palestras possíveis da minha vida, escrever um livro em tanto tempo, que é o prazo. Se você não tiver isso, igual os vencedores têm, você acha que você vai gerar automotivação em você e sair pular para fora da cama? Não, você muitas vezes não faz isso. Por que uma mãe... Vou dar uma perguntinha para vocês. Por que uma mãe pula da cama todo dia para cuidar dos seus filhos? Não é? Ela já tem uma missão de cuidar daquela criança. Né? Tem um sonho de ver ela crescer forte, sadia, bonita. Quem entendeu? Se você não tiver isso aqui, você possivelmente não vai ter o quê? Estímulo, né? Para você ter motivação. E aí você vai usar o quê? As forças e virtudes de caráter.
O que eu preciso ter? Para eu pular da cama, então tem que ter vitalidade, então vou atrás, vou ser uma pessoa que tem vitalidade, vou fazer atividade física, vou melhorar, né? Vou pensar melhor, não vou pensar em coisa ruim, vou cancelar. Quem entendeu? Eu. E aí, o que vai acontecer? Você tem, isso aqui é a metodologia dos objetivos. Isso daqui, na verdade, que vocês estão vendo, não está escrito em livro nenhum. Isso aqui vai ser escrito, está sendo escrito. Tá? Até março, se Deus quiser, abril, ele deve estar por aí. Aí tem uma coisa que é o quê? Que é o foca. Como é que funciona isso? Primeiro eu escrevo minha missão, eu escrevo o meu sonho e eu escrevo o meu prazo, não é? E vou buscar as forças de caráter que eu preciso. Não é verdade? Depois eu vou fazendo os meus focas, que é o meu passo a passo, para chegar no meu sonho e cumprir a minha missão. Porque eu não posso, às vezes, ter uma missão tão longe que eu não saiba aonde eu vou chegar. Estão entendendo? Às vezes você tem uma missão que é daqui 10, 20 anos. Mas você tem que chegar, não tem? Você vai ter que fazer os seus foquinhas lá. O que é o foca? Foco no objetivo com comprometimento e atitude. Se você não tiver atitude, esqueça. Atitude. Ir para cima. Você tem dois caminhos, ficar deitado numa cama e não fazer nada ou ir para cima. Qual que você prefere? Perder sua vida, né? Ou ir para cima? E aí, o seu cérebro, ele não fica guardando o mapa mental lá? Ele não fica guardando os seus registros? Então, o seu hipocampo hoje, ele registrou essa palestra. Infelizmente, eu estou na cabeça de vocês. Eu fiquei na cabeça de vocês. O seu hipocampo registrou eu lá. E registrou tudo que eu falei. Da sua forma, mas registrou. E agora, se você adotar esse método, você vai passar a lembrar do que está acontecendo aqui hoje. Olha que interessante. Peguem esses que vocês achavam que era um crachazinho que estão aí. No workshop, a gente faz isso aqui, tá? Então, eu já fiz um workshop de teste, de pesquisa, na verdade. E a gente faz isso daqui. Faz a pessoa escrever, faz tudo. Demora quase meio-dia, de meio-dia até um dia, tá? Aqui eu vou deixar a critério de vocês. Beleza? Então, a hora que você botar seu nomezinho aqui na frente, e começar a preencher isso, é porque você está se achando com coragem para começar uma vida nova, para começar uma vida com sentido, começar uma vida com objetivo. E eu não sou guru, não sou nada aqui não, isso é seu, o problema é seu. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu aprendi no budismo que eu já amo vocês. Porque no budismo, a palavra amor, o significado dela é o seguinte: eu quero a sua felicidade. E se eu estou ensinando tudo isso aqui para vocês e passando toda essa informação, é porque eu quero que vocês sejam felizes. Meu sentido é esse. Então vamos lá. Se você botar o seu nomezinho aqui e abrir, você vai ter o quê? Escrever sua missão, não é? Você vai ter o seu sonho e o seu prazo. Vocês perceberam? E aí, vocês também vão ter o quê? Do outro lado, vocês vão ter o foca. Olha lá. Olha lá. Vocês têm 4 focas aqui, não tem? Podem fazer quantos vocês quiserem. Tirem cópia, façam 200, 300. Então, o sentido disso aqui é o seguinte. Para eu poder ser um doutor, ser um advogado, o que eu tenho que fazer? Terminar um curso de direito. Um administrador, administração, não é? Para eu poder comprar um carro, eu tenho que economizar, não é? Então você vai começar a escrever os seus focas, seu foca, do mais fácil para o mais difícil. Comece a escrever do mais fácil. Você já tem a missão, já tem o sonho, não é? Comece a escrever o mais fácil. O que chega primeiro.
Então, se eu quero comprar um carro, eu vou economizar para comprar um carro. Se eu quero pagar uma dívida, eu vou economizar para pagar a dívida. Se eu quero terminar o curso de superior, não é? Eu vou fazer isso. Beleza? Tá claro isso? E quantos forem precisos até atingir o seu sonho. Faz sentido isso? Sim. Beleza. E nós vamos continuar a brincadeira. Você está vendo que isso aqui é uma carteirinha, um porta-documento, não é? Vocês vão fazer o quê? Vocês vão guardar isso aqui na sua bolsa, no seu bolso, ou na sua carteira. E vocês também vão usar essa fitinha aqui que parece a Nossa Senhora do Bonfim, mas não é. E vão guardar e vão colocar ela no lugar que você mais vê. Na chave, no celular, na bolsa, em algum lugar. Qual é o sentido disso? Tudo isso é para reforçar para o seu cérebro que você é o quê? Um sucesso e que você vai chegar onde você quer. Beleza? Bom, eu já conheço o meu cérebro. Não? Alguém falou que não está beleza? Eu já conheço o meu cérebro, estou despejando coisa boa. Não é? Eu gostaria de passar muito mais tempo com vocês aqui. Eu tinha muito mais assunto, mas infelizmente a gente tem um período curto. Eu queria falar muito mais sobre neurociência, também não consegui. Mas acreditem, se vocês podem acreditar, que eu quero a felicidade de vocês. Tá? Então, olha lá. A alegria, você vai passar a ter mais. Felicidade, você vai passar a ter mais. Quando você pratica a caridade, você ativa o seu sistema de recompensa. Foi descoberto agora também recentemente. E você se sente melhor. Olha só que negócio louco, né? Você se sente em bem-estar quando você faz caridade. Neurociência. Você passa a ter uma estima elevada, passa a ser mais justo. Você passa a ter simpatia, carisma e empatia. E acima de tudo, uma coisa que se chama autocontrole da sua vida. Certo? Eu não tenho dúvida que se vocês lembrarem disso, seguirem, tá os vídeos lá no YouTube, tem o meu Facebook, quem quiser seguir também fica à vontade, tá? Infelizmente o tempo é curto e eu quero dizer uma coisa para vocês. Hashtag você é um sucesso. Só que não contaram pra você. E agora vai entrar um sucesso aqui, não é? Vai começar o desfile de uma pessoa que é um sucesso. Eu deixo vocês, uma parte da minha missão está sendo cumprida. Fiquem com Deus e até a próxima, tá? Boa noite, gente.